Linguagem natural. Eu falando com um computador igual eu falaria com uma pessoa que trabalha na minha equipe. Pessoal, isso que está acontecendo aqui agora é essa a revolução. Só que talvez o que está passando na mente de vocês agora é o seguinte. Legal, então eu consigo criar qualquer coisa com essa ferramenta. Mas se todo mundo pode criar um sistema do zero agora, aonde que está o diferencial? O que muda nas empresas? Porque qualquer pessoa pode criar alguma coisa agora. A gente vai entrar nisso já já. Ele está gerando aqui, vai demorar mais ou menos uns 2 minutinhos. Eu vou pedir o pessoal para a gente fazer a troca do... Vou pedir para vocês para trocar do computador, que eu vou deixar a IA trabalhando, e aí a gente volta daqui a pouco. Antes da palestra concluir, eu mostro para vocês o resultado do aplicativo que ela está desenvolvendo. Beleza? Então vamos lá. O software, então, galera, acabou de ficar praticamente de graça. Praticamente de graça porque, vamos ser sinceros, R$1.000 para fazer um software desse, você não contrata nenhum dev. Não paga nem 3 horas de um dev. Só que ninguém sabe de fato o que fazer com isso. Eu estava conversando mais cedo com o Peu, meu conterrâneo ali, e ele falou, cara, eu conversei com um amigo que ele já fez mais de 18 aplicativos com o Lovable, só que ele não tem nenhum usuário, não tem ninguém usando isso. Então, beleza, criar tá fácil, mas o que a gente faz com isso? Será que acabou para os devs? Se eu posso fazer meu próprio software, é o fim dos devs? Essa é a pergunta que está todo mundo fazendo. E tem muita gente mandando o dev embora, talvez equivocado. E é a pergunta errada. A pergunta não é se acabou para os devs. O caixa eletrônico, quando foi lançado, ele não acabou com o bancário, mas ele acabou com o caixa de banco. Você não vai no banco hoje, são poucas as pessoas que de fato precisam ir no caixa de banco. Consequência disso, você tem muito menos bancários dentro do banco. Você não precisa ter tanta gente no caixa mais. Porém, a função do bancário continuou existindo. Ele, ao invés de ser aquela função mais manual, ele foi para uma parte mais de gestão de processos, de visibilidade maior daquilo que retorna mais dinheiro para a empresa. E software é a mesma coisa. O que ficou trivial, vou mostrar para vocês algumas partes do que ficou trivial nesse processo. Dentro da nossa área tem algumas coisas. CRUD, que é quando você precisa se conectar com o banco de dados, com o back-end, enviar informação, buscar informação, salvar, registrar. Quando você faz o registro num site, tem um CRUD acontecendo, tem uma requisição acontecendo. Criar telas, criar fluxos básicos, isso ficou trivial. Qualquer pessoa faz. Você não precisa ter faculdade, a Pietra daqui uns 3 meses, talvez, ela já consegue dar um promptzinho para criar uma tela. Prototipar ideia em horas, isso ficou trivial. Testar hipóteses sem time técnico, isso ficou trivial. MVP, criar uma versão, 2 versões, 3 versões, 4 versões, isso ficou trivial. E essa parte é importante, porque o MVP, em 6 meses que você demorava para desenvolver, para validar ele e ver se tinha fit de mercado. E muitas vezes não tinha. Daí você tinha que jogar o MVP fora, pivotar a startup e começar tudo de novo do zero. Era muito dinheiro jogado fora. Não jogado fora, é que você não tinha isso antes. Agora você tem muito mais velocidade. Mas tem um detalhe muito importante. MVP não é produto. MVP é uma ideia, uma hipótese que você desenvolveu para validar com o mercado. E se o mercado não te devolver a hipótese validada, aquele dinheiro foi tudo embora. Então, você pode criar 20, 30, 40, 50 MVPs, que se ele não tiver fit de mercado, não adianta nada. Se ele não escalar, se ele não conseguir atender o seu público de fato, não adianta nada. Eu posso amanhã criar um clone do Uber. Talvez eu consiga fazer no Rapid uma ideia parecida com o Uber, só que ali é uma parte do produto. A parte de escalar, alcançar mercado, encontrar mercado para isso, é a outra parte do problema que a gente ainda não está vendo tanta gente falar. E é isso o que o Vibe Coding não resolve para você. O Vibe Coding, ele não resolve a parte que vem depois do Vibe Coding. Criar está fácil. Por exemplo, criar um sistema para 10 usuários é uma coisa. Qualquer pessoa faz. E para 10 mil? O seu aplicativo no Lovable hoje, ele aguenta uma carga de 10 mil pessoas simultâneas? De 10 mil pessoas fazendo requisições, que cada requisição vai ser 100 requisições simultâneas e talvez em um intervalo de 1 minuto você vai ter 100 mil requisições, 1 milhão de requisições? Talvez você nunca parou para se perguntar isso. Porque isso não é um problema que uma pessoa que faz Vibe Coding, sem ter uma bagagem técnica, vai saber que existe esse problema. Mas o dev, sabe o cara que todo mundo fala, esse cara vai ser substituído? O dev é o cara que vai saber isso. Mas talvez você não precise de tantos devs no seu time mais.
Mas um dev que entenda a diferença de fazer um sistema para 10 usuários e um sistema para 10 mil, esse cara faz diferença no seu time. Eu sempre gosto de trazer o exemplo de construir uma casa versus construir um prédio. O Vibe Code é o seguinte, galera. Cheguei para uma equipe de obra, para uma equipe de engenheiros, sem planta, sem projeto arquitetônico, sem nada, e falei assim, galera, é o seguinte, tá vendo esse espaço aqui? A gente vai construir um prédio. Pode construir aí um prédio, mais ou menos tantos andares, e é isso, vai lá. Qual que é a chance disso dar certo? É mínima. Porque a equipe de obras vai construir um prédio, beleza? Só que eu não trouxe especificação nenhuma de o que tem que ter nesse prédio. Eu não expliquei quantos andares, como que vai ficar a organização, e que tem um risco grande de, no final, o prédio ficar pronto, um prédio funcional, e eu não gostar. Simplesmente por quê? Porque eu não passei a estrutura adequada, o contexto adequado daquilo. Então, eu talvez conseguiria passar esse conceito para uma equipe de obras construir uma casa e ficaria mais fácil. Mas quanto maior o projeto, maior a necessidade de você ter, de fato, um projeto, uma planta, um projeto arquitetônico. E aí que entra a diferença. Quando a gente está fazendo um desenvolvimento de software assistido por inteligência artificial, que é diferente de Vibe Coding, a nossa preocupação está muito além de passar um prompt. Faça para mim um sistema desse jeito. Ela vai de encontro a trazer, de fato, uma planta, um projeto, que eu consiga prever o que a inteligência artificial vai fazer. E a isso a gente dá o nome de contexto. Mesma coisa de dar um contexto para um prompt no ChatGPT. Um prompt no ChatGPT sem contexto, ele vai trazer uma resposta vaga. Um prompt no ChatGPT com mais contexto, você traz uma resposta mais elaborada. Mas vamos lá. Outra pergunta. Quem é que vai corrigir o bug às 2 horas da manhã, se você fez o seu código Vibe codado, tá bonitinho, mas caiu de madrugada? É o dev? É o cara que não tem como substituir ele completamente ainda. Se o sistema cai, você não fez, a IA não vai te socorrer. Ela vai até onde ela consegue. Você vai ficar corrige, e você não vai conseguir corrigir. E por que eu estou batendo nessa ponta? O hype de inteligência artificial está muito grande. Você vê empresas, CEO, você vê pessoas falando, você pode demitir seu time inteiro, que agora a IA faz tudo por você. Não. A IA não faz tudo por você. A IA potencializa o seu trabalho. E aí sim, você talvez precise de menos pessoas para fazer o trabalho que era feito antes. Mas ela não substitui as pessoas, ela potencializa o trabalho delas. E a decisão errada aqui, pessoal, nessa etapa de planejamento, de desenvolvimento de software, ela pode te custar meses de retrabalho depois. E eu não estou falando de retrabalho de tipo, não, a tela não ficou legal. Eu estou falando de problemas de LGPD, de dados de cliente expostos, de autenticação, de compliance, que já está acontecendo. Tem vários sistemas sendo criados com o Vibe Coding que funcionam, legal. Mas ele está levando em consideração as preocupações de compliance, segurança, LGPD, e aí é o custo oculto do Vibe Coding. Porque se você não está levando em consideração isso daqui está pequenininho aqui no slide, deveria ter colocado maior, mas isso pode custar muito caro para você à medida que a aplicação começa a crescer. A parte simples, pessoal, a parte simples ficou mais simples. É isso. Sabe por quê? Porque desenvolver software, programar, ela é uma tarefa manual. Enquanto programador, a parte mais difícil de desenvolver software não é programar. A parte mais difícil é fazer o projeto arquitetônico do software. É entender como que ele vai escalar. Se ele atende os critérios de compliance do banco que eu estou implementando ele lá dentro, ou não. Essa é a parte mais difícil. A parte mais fácil, ela era a parte mais trabalhosa. Programar. Legal. Definir o projeto arquitetônico. Vamos construir o prédio? Construir o prédio demora. Mas eu já sei que o prédio no final vai ficar pronto desse jeito. E o que a inteligência artificial resolve agora para a gente em software é justamente a etapa de construção do prédio. Mas a parte difícil continua no mesmo lugar onde ela estava. No mesmo lugar. E não ficou... O dev, nesse sentido, ele não fica menos importante. Então ele fica mais estratégico. Tá fazendo sentido, pessoal? Levanta a mão quem está comigo, que acha que está fazendo sentido, quem não acha. Legal. Bom demais. A função do dev antes era, além de várias outras coisas, de planejar e tudo mais, mas onde ele gastava mais tempo? Escrevendo código. E agora? Decidir arquitetura, decidir um contexto. Aí escreve, mas o dev sabe por que aquele código existe, e se vai ou não quebrar em produção, e quando quebrar em produção, ele sabe onde que ele está. Essa é a importância. Deixa eu voltar aqui. E tem um detalhe, tá? Quando eu estou falando de produção, pessoal, é o sistema que vocês estão usando.
aplicativo do banco. Sabe quando ninguém se preocupa quando está funcionando, mas quando cai, todo mundo fica bravo. Quando o aplicativo do banco cai, todo mundo fica bravo. E aí que entra o cara que ninguém vê. De madrugada, 2 horas da manhã, às vezes num sábado, saiu com a namorada para passear, voltou de noite, ele vai ter que sentar a bunda na cadeira e resolver. Inteligência artificial não tem essa capacidade ainda, mas ela pode potencializar o trabalho desse cara. Contexto é o novo código. Essa é a tese que eu trago em todos os eventos que eu vou. Porque se você documenta o processo da sua empresa, se você organiza a documentação de tudo que você faz na sua empresa, de como é que o código funciona, regras de negócio, você potencializa o seu trabalho. A competência central, hoje, ela está caminhando para engenharia de contexto, ou context engineering. Ou seja, eu posso prototipar, eu posso validar minhas ideias todas com MVP ali, dentro do Vibe Coding, sem saber nada. Agora, ficou pronto, a minha ideia está pronta, eu quero levar para o mercado, chama alguém que conhece de desenvolvimento de software para te auxiliar nessa etapa. Para você trazer para ele todo o contexto de negócio, explicar como é que funciona. E daí para frente, o seu processo de desenvolvimento de software ele vai ficar mais redondo e você vai conseguir, de fato, usar a inteligência artificial para potencializar o seu produto. E não para potencializar os problemas, porque também potencializa. Então você ganha superpoderes e também uma responsabilidade nova. Esse aqui é um dado do Git Clear, com 153 milhões de código analisados em repositórios do Git. Em 2022, a gente tinha um número X de código duplicado dentro da base de código. Para você que está usando o sistema, isso não faz diferença nenhuma. Em 2026, esse número quadruplicou. 4 vezes mais código duplicado dentro da base de código. Isso significa, basicamente, que se você tem uma Bíblia, essa Bíblia ela ficou 4 vezes maior. Só que ela não ficou maior porque ela tem mais conteúdo. Ela ficou maior porque ela repete os versículos, ela repete os capítulos e tudo que tem ali dentro escrito. Se ficou maior, concorda comigo que você vai demorar mais tempo para ler a Bíblia? E se você demora mais tempo para ler uma Bíblia ou qualquer livro, vai ficar mais difícil de você encontrar o que você está procurando ali dentro. A mesma coisa para software. Então você consegue criar o software rápido pra caramba, mas depois, sem uma engenharia de contexto bem elaborada e sem uma estrutura pronta, que alguém que conhece atrás esteja assistindo e direcionando a inteligência artificial, a chance de você lançar um produto novo, do zero, já com esse problemão aqui, que é um grande problema, ela é enorme. Só que isso só vai ser um problema depois que você tiver usuários. Então, por enquanto, se você está fazendo MVP, está validando, está tranquilo. 10 usuários, está tranquilo. Opa, temos 1000 usuários. Agora eu preciso de lançar uma nova funcionalidade. Joga para IA. Inteligência artificial tem uma coisa que chama janela de contexto. Quanto mais você usa essa janela de contexto, maior a chance da IA alucinar. Se você precisa de colocar um livro maior dentro dessa janela de contexto, vai ficar mais caro para você e a chance dela alucinar é grande também. A gente tem uma piadinha dentro da área de tecnologia, que é que 9 mulheres grávidas não fazem um bebê nascer em um mês. É mais ou menos o seguinte, tem um cara, eu esqueci o nome dele agora, que ele é o cara que trouxe essa teoria, que basicamente ele diz o seguinte, se o seu projeto está atrasado 9 meses, se você colocar 10 pessoas a mais no time, 9 pessoas a mais no time, você não vai acelerar o tempo de entrega. Você vai aumentar o problema. Porque o problema nem sempre é a parte de execução. Às vezes é um outro gargalo. E nesse sentido, a mesma coisa vale para Vibe Coding. Se você tem mais velocidade para fazer código agora, não significa que você vai conseguir trazer o seu produto para o mercado tão rápido. Eu estava conversando com o pessoal de um grande banco no Brasil na semana passada, e eles falaram, Vini, a gente já está usando muita inteligência artificial aqui dentro. Só que tem um detalhe. Eu consigo refatorar todo o nosso código de cartão de crédito, transações bancárias. Eu faço isso em um dia. Mas vai me demorar um mês para eu passar por todas as validações de compliance, segurança e tudo que eu preciso para fazer o deploy desse serviço. Ou seja, ficou rápido pra caramba fazer o código, mas toda a outra parte ainda continua. E não adianta eu colocar mais 10, 20, 30 agentes de IA para tentar acelerar esse processo. O que adianta é você enxergar que isso quais são os gargalos, quais são os problemas, e antecipar eles e resolver. Problemas comuns já em dia a dia de desenvolvimento de software, caso você já tenha uma empresa, uma startup nesse sentido. Testes, validação de testes, segurança, planejamento, revisão de código. Revisão de código virou o maior gargalo de qualquer empresa de desenvolvimento de software hoje.
Se você está desenvolvendo código rápido, você está aumentando a quantidade de coisa para ler, você tem que revisar. Então, como é que eu penso um processo de desenvolvimento de software onde as pessoas que estão envolvidas, elas vão estar organizadas em um processo que eu já conheço esses gargalos, que não vai ficar esperando todo mundo acabar para avançar. Antes, o que mudou do antes para agora? Um MVP em 2 meses. Você gastava ali 30 mil, 100 mil reais, agora você faz em 4 horas. O Product Market Fit que você tinha, era difícil de encontrar se aquele produto servia para o mercado ou não. E continua difícil, não mudou. A diferença é que tem mais pessoas conseguindo validar mais rápido. A arquitetura, um dev sênior, antes da IA, ele continua sendo dev sênior. Ele continua sabendo onde vai dar o problema e aonde você não sabe que aquele problema vai existir. O DevOps, que é quem coloca o software em produção, ele continua sendo DevOps. Você vai precisar de orquestrar, organizar os servidores da sua empresa e programar tudo aquilo numa, que a gente chama de pipeline, esteiras para colocar em produção, e vai continuar ali. Se eu tenho 1000 usuários usando meu sistema no Lovable, será que esse sistema aguenta 1 milhão de usuários? Quem sabe isso é o DevOps. A IA pode te responder. Não aguenta. Tá, e aí? Como é que eu coloco servidores para trabalhar em autoscale? Para aguentar quando aumenta a demanda e quando diminui. Então esse é um trabalho, ele continua existindo e ele faz parte de toda essa jornada do desenvolvimento de software. E velocidade de teste. Aí sim a gente aumentou. Limitada por custo, antigamente, e agora está muito mais rápido. Testar ferramentas, desenvolver testes para testar o processo de desenvolvimento de software. Ou seja, a gente tem muita velocidade, é inegável que a gente tem muita velocidade para fazer MVP e para testar. Mas a gente tem esse gargalo. E é gargalo de quem está trabalhando e fazendo software de verdade. Não é gargalo de quem está lançando um produtinho na internet e falando, olha o que eu fiz, que bacana. Eu fiz um site muito bacana para o meu aniversário. Beleza? Quantos usuários? 30. Eu preciso de escala? Não. Eu preciso de muita segurança? Não, não preciso. Site para casamento? Escala, segurança? Não, não preciso. Vão lançar um novo software. Um software da comunidade da AI Brasil. Putz, é gigante. Potencial de milhares de usuários. Eu preciso de entender de escala, de segurança, principalmente de segurança, e também da quantidade de usuários que aquilo vai aguentar. Fez sentido, pessoal? Beleza? Tá. Então, você sai daqui agora, e amanhã o que você faz? Se você é não técnico, você vai abrir o Replit hoje, vai validar antes de contratar um time, um time técnico, desenvolvedores, ou uma software house, para validar aquela sua ideia que está na gaveta. Aquela ideia na gaveta que você fala, putz, será que dá para fazer? Não fica no será. Joga ela no Replit e vê se dá. Você vai se surpreender com o resultado. Segundo, para você que é dev, para de competir com a digitação. Essa é a parte mais fácil do desenvolvimento de software. Digitar código. Só que isso você consegue ir muito mais rápido com a inteligência artificial, com Cloud Code, com Codex. Você tem que se posicionar pelo que a IA não sabe. A IA não sabe o que é acordar de madrugada para resolver um problema em produção. Então ela vai te falar assim, não, cara, pode fazer aqui, ó. Quer fazer 100 features hoje? Pode fazer, lança. Daí de madrugada, o seu cliente vai te ligar falando, cara, aquela feature tal caiu, quebrou. Se você tem 100 features, você tem 100 possibilidades de quebrar de novo. Isso o Cloud não sabe, mas você sabe. A cadência de release de produto, de quando lançar cada coisa, isso é parte do negócio, é parte do humano. E ficou muito fácil lançar novas funcionalidades para o sistema. E essa facilidade ela tem que ser acompanhada de parcimônia, de trade-off. Faz sentido eu lançar isso tudo agora? Ou vamos liberando isso com calma, com mais qualidade, entendendo e pegando feedback dos nossos usuários? E acreditem, eu estou te falando isso com muita propriedade. Eu já tive que refazer a comunidade, a minha área de membros, 2 vezes, porque eu emocionei. Eu falei, vai ficar fera demais eu colocar esse tanto de coisa aqui dentro. Coloquei um tanto de coisa, um monte de coisa era muito legal só para mim, não funcionou para nenhum dos membros, e depois eu falei, tá, muito legal para mim, mas se não tem utilidade para o público, volta atrás, arranca isso fora, porque está gerando mais atrito do que retorno do que foi desenvolvido. E para você que é gestor, audita teu processo. Quais são os gargalos que vão aparecer se eu conseguir fazer código mais rápido? O que vai travar o seu crescimento? Você tem documentações claras dos seus processos hoje? Eu vou ir mais fundo. O que está acontecendo nas empresas hoje, o cara do Miguel não está aqui não, né? Tem um palestrante mais cedo que falou do Miguel. Ele trouxe um dado para a gente que o Brasil hoje, ele perde 13 bilhões de reais no ano por conta do Miguel. O que é o Miguel? Dentro da nossa área. Dentro do Cloud Code,
Tem empresas que não sabem que isso existe ainda, acreditem. Tem gente que não sabe que existe Cloud Code. Só que tem um dev lá dentro que está ligado que existe. Esse cara contrata o Cloud Code, vai pagar R$1.000 do Cloud Code por mês, vai trabalhar 2 horinhas por semana e o Cloud Code faz todo o resto. Ele decide a cadência de release e está tudo funcionando. O problema é que esse cara, às vezes ele percebeu que tem essa possibilidade desse migué. Ou às vezes ele vai conseguir começar a entregar código muito mais rápido e não vai contar para a empresa que está acontecendo. E do nada um cara entrega código 20 vezes mais rápido, 10 vezes mais rápido do que entregava antes. O que acontece se esse cara sai da empresa? Mesmo que a empresa saiba que esse cara está usando Cloud Code e autorizou, mas ele sozinho faz todo o trabalho de uma equipe inteira e a equipe inteira não consegue acompanhar. Se esse cara sai da empresa amanhã, se esse cara adoece, se ele precisa de fazer qualquer coisa que ele para de trabalhar, é 20 vezes menos produtividade. Como é que eu resolvo esse problema? Com documentações claras do processo, compartilhando o fluxo de desenvolvimento de software assistido por IA da mente do cara melhor da tua empresa com os outros devs. Incentive treinamentos, incentive sessões de pair programming para falar, cara, me explica aqui, por que você está desenvolvendo um software mais rápido? Compartilha com o pessoal o que você tem feito. Traz isso a nível de processo. E o processo de desenvolvimento assistido por inteligência artificial, ele tem esse desafio, que é como é que eu trago essa eficiência para todo o time. Então, você, gestor, audita o processo, entende quem está desenvolvendo bem, o que está travando o desenvolvimento, gargalos, e traga tudo documentado, porque a documentação serve de insumo para a inteligência artificial. Vamos lá, código, galera, ficou praticamente de graça. Saber o que construir nunca foi tão caro. Código, praticamente de graça. Qualquer um faz qualquer coisa agora. Mas o que fazer? Quando fazer? Essa é a nossa dúvida principal. Vamos ver como é que está o nosso sisteminha que a gente começou a desenvolver ali mais cedo? Vamos lá. O Rapt tem um negócio muito legal, galera, que é o seguinte. Ele funciona num servidor de 16 GB de memória RAM. Se eu fechar o Rapt, meu computador morrer, ele continua funcionando. Eu posso pegar o meu celular, no aplicativo do Rapt, abrir ele, eu já fiz isso, voltando de palestra em São Paulo, abri, dei uma tarefa para o Rapt, entrei no avião, modo avião, cheguei em Floripa, estava resolvido o que ele tinha que fazer. Então, essas são algumas vantagens que a gente começa a observar nesse universo. Você coloca um servidor em nuvem, você não precisa nem ter um computador parrudo mais para desenvolver software. Deixa eu atualizar aqui que eu acho que Aí, ó. Agora foi. Ó, ele deu um bugzinho aqui, mas eu acho que foi por conta que tinha caído da rede. Deixa eu atualizar o site. E detalhe, tá, gente? Não vai achando que inteligência artificial não faz bug, não, porque faz bug pra caramba, tá? O que mais faz é bug. Então, não esperem que vai ser um mar de rosas. Ó, ele deu um bug. Eu vou clicar em Debug with Agent. O que ele vai fazer aqui agora é fazer o trabalho que um ser humano faria, que é revisar os logs do que aconteceu ali dentro, ou seja, o que o servidor está falando de erro, pegar esses erros e imputar aqui para o próprio agente já corrigir. Ele já gerou aqui do lado, a gente está vendo uma carinha do doguinho ali, a gente tem um ícone do aplicativo, e ele me permite publicar o aplicativo de dentro do próprio Replit. Ou seja, se eu quiser clicar em publicar, esse aplicativo vai direto para a loja da Apple e para a loja do Android. Alguém já trabalhou com publicação de aplicativo aqui? É difícil, né? É difícil. Imagina você clicar num botão de publicar e simplesmente ele ser publicado dentro da loja da Apple. Então essas são algumas coisas que a gente tem que estar ligado. O que está acontecendo é muito rápido e muita gente não sabe que isso existe. Vamos lá. Enquanto ele carrega, eu quero mostrar para vocês o Canvas aqui, ó. Digamos que eu criei meu aplicativo, tá? Legal. O aplicativo está funcionando. Agora eu preciso de uma área de gestão, de gerenciar tudo que está rolando dentro do aplicativo. O que eu faço? Geralmente eu vou abrir lá no outro lugar, né? Vou abrir um outro Replit e fazer outro aplicativo. Dentro do Replit eu consigo, dentro do mesmo projeto, começar uma nova tarefa, compartilhar meu banco de dados com o agente do Replit e o mesmo sistema, o mesmo banco de dados que fornece os dados para o aplicativo, ele fornece também os dados para o dashboard de administração. Isso funciona porque aí a galera que é dev vai sacar aqui agora. O Replit ele tem um monorepo. Então, se eu criar meu código aqui dentro, ele cria dentro de um monorepo
E se eu quiser sair do Replit, eu saio a hora que eu quiser. Porque ele tem integração com o GitHub, com o Git. Então eu posso vir aqui, digitar Git. E daqui eu jogo lá pro GitHub. Replit, você ficou caro. Aí assim, não conta pra ele, mas pô, ficou caro e tal. Um abraço. Eu tiro meu código daqui de dentro, levo pra minha estrutura. Sabe quem tem usado bastante Replit hoje? Não, tem grandes empresas do Brasil que estão usando Replit hoje. Empresas que faz cerveja, empresas que faz entrega, aí vocês pegam as referências. Que já estão usando Replit hoje. Em produtos internos. E como é que eles usam isso? Entrega para o time de produto, entrega para o time de marketing. O time de produto, o time de marketing vai fazer o produto. Antes de colocar em produção, devolve para o time de dev analisa, joga o código do Replit para o servidor interno deles, que já passa por todas as questões de segurança e compliance, e está funcionando. Olha aqui nosso aplicativo, ó. Tá aqui, ó. Para quem não lembra, eu pedi para fazer um aplicativo para ajudar a gente a encontrar lares para doguinhos abandonados. Ele gerou as imagens dos doguinhos de teste. Deixa eu clicar aqui nele para ver. Quem quiser testar esse aplicativo, se tiver o ExpoGo instalado, pode testar. O meu celular está na minha mochila, mas esse QR Code aqui, você baixa o ExpoGo, que é um aplicativo de testes, e você consegue visualizar esse aplicativo funcionando. Mas vamos lá. Ó, tá aqui o Thor. O Thor, ele foi resgatado das ruas do centro de São Paulo em uma noite chuvosa. Apesar de tudo que passou, é o cachorro mais carinhoso e brincalhão que você vai conhecer. Ele adora crianças e se dá super bem com outros cães. Quero adotar o Thor. Pedido enviado. Curtiu o Thor. Tá aqui. Curtida deixada. Já ficou registrada a curtida. Eu quero filtrar porte pequeno, porte médio, porte grande. Quero buscar por raça. Será que tem um Golden aqui? Ah, a Mel. Lá de Florianópolis, hein, Lê? Óbvio que é dado fictício, tá, gente? Tá aqui, ó. Já foi castrada, vacina Zendir, vermifugada. Olha um aplicativo que eu desenvolvi aqui com vocês. Eu comecei a palestra, a gente colocou isso para funcionar e eu já poderia colocar isso em produção. Vocês entendem que, de fato, o código está praticamente de graça agora? Fazer código, fazer software está praticamente de graça? Mas aí a gente volta para nossa provocação, que é o código praticamente está de graça. Mas o que eu vou fazer com isso? Saber o que construir nunca foi tão caro. E num mundo que todo mundo pode construir, como é que você se diferencia? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Aqui estão as referências que eu citei. Essa aplicação, óbvio que eu usei IA para me ajudar a desenvolver, porque não faria sentido eu falar de IA e não usar IA para me ajudar, mas eu gosto sempre de trazer as referências para caso vocês queiram consultar e checar, para não ser dado gerado por inteligência artificial sem sentido. E se você gostou do que eu falei aqui hoje, fez sentido, se explodiu a sua cabeça, eu te convido a me acompanhar lá no YouTube da AI Coders Academy, no Instagram, @ViniciusLana. Esse aqui é o site da AI Coders, se quiser conhecer um pouco do meu trabalho. E agora eu estou com um canal novo, Fusca do Vini, também. Pesquisem lá, eu estou fazendo o primeiro Fusca com inteligência artificial do mundo, eu acho. O Elon Musk vai ter um trabalho aí, viu? É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Gravando Summit. Obrigado, Mac. É isso. Valeu. Beijo para as minhas princesas.